diz assim, que Deus é guarda fiel do seu povo, amém? E esta é uma grande verdade. Fala assim a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém, queridos? Esta é a grande verdade. O nosso Deus nos guarda e muitas vezes nós nem percebemos, mas Ele nos guarda em todo o tempo. Então vamos louvar o nosso Deus por isso, que as promessas do Senhor, elas se cumprem e sempre se cumprirão, firme nas promessas. No Cantor Cristão é o número 154. Vamos louvar em nome de Jesus? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,
sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, queridos. Estejamos a cada dia firmes nas promessas do Senhor, né? Os irmãos que tiverem seus pedidos estão com oportunidade neste momento. Pedido de oração, agradecimento. Pode falar, irmão, eu vou beber água. Deus está ouvindo. Amém, irmã. Então, a irmã Marli está pedindo pela sua vida, pela sua família, né, pelo um tratamento, né, que ela está com dores, né, tem artrose, artrite. Mais algum pedido, queridos? Pedir o irmão Ronaldo que esteja orando pela irmã Marli, pela sua vida, pela igreja que ela pediu, pelos ministérios, e pela irmã Cremilda, que não sei se o irmão chegou a conhecer, que morava aqui ao nosso lado, que teve um infarto, mas está bem, mas ainda continua hospitalizada. Amém, queridos. Vamos louvar com o cântico de número 354, cada momento. 354, cada momento. Possamos colocar nossa vida, né, a cada momento aos pés do Senhor Jesus, em todo tempo. Amém, queridos? Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal.
ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Bem, que cada momento da nossa vida a gente possa se lembrar que Jesus é quem nos guarda, que Jesus é quem cuida de nós, amém, queridos? Quem nos livra do mal, do maligno, não é? Quero pedir os irmãos estejam orando pela família de um amigo meu que faleceu ontem. Ele faleceu na madrugada de domingo para segunda, mas eu só soube na hora que eu estava saindo ontem do serviço. Mas o Senhor, né, eu creio em nome de Jesus, que Ele me deu a oportunidade, né, de ainda chegar a tempo antes de descer o corpo e abraçar a minha amiga, abraçar a mãe dele, e me fez refletir que eu era amiga dele, mas eu nunca falei de Jesus para ele. E aquilo me trouxe muita tristeza. Menino novo, com uma vida promissora, um acidente de repente, e lá se foi a vida. Ah, por que eu não falei de Jesus? Porque ele não morava mais aqui, mas eu tinha o telefone dele, mas há muito tempo eu não falava com ele. Muito tempo mesmo. Então, que isso nos sirva de alerta, né? Que não é porque não moramos na mesma cidade, não é porque não trabalhamos no mesmo lugar, não é porque não convivemos no mesmo laço de amizade, que devemos nos esquecer do outro, jamais. Devemos sempre pregar a palavra do Senhor. E ele partiu, e eu não sei se foi com Jesus, né? E isso nos traz tristeza. E me trouxe assim um sentimento muito assim, poxa, Senhor, falhei. Poderia ter falado de Jesus para ele e não falei. Embora ele não morasse aqui, mas existem tantas, né, maneiras, telefone, celular, Face. Eu não tenho Face, não gosto. Mas meu esposo tem, e eu não falei. E eu fiquei triste e abatida, não é? Mas que isso sirva de exemplo para seguir adiante e pregar aquele que ainda não conhece o Senhor. Quero pedir também, o nome dele era Francis, né? Por ele já não podemos mais fazer nada, mas pela família, para estarmos orando em nome de Jesus, né? Pela dona Bela, mãe dele, já idosa, o seu Rubens, o seu pai, toda a sua família. Pedir também pela irmã Denaí, que nós fizemos ontem uma visita na casa dela. Ela está bem, mas está um pouco traumatizada.
ela nos revelou que quando ela deita, ela não consegue dormir, porque ela fica angustiada, entristecida, começa a se lembrar, e das outras vezes nunca aconteceu isso, mas dessa vez ela está assim, e ela pediu que nós estejamos, né, povo de Deus, orando por ela, para que Deus venha repreender esse mal-estar que ela está sentindo, né? Aí ela se levanta, começa a trabalhar, fazer as coisas dentro de casa, para ver se esquece daquilo, né? Então ela está assim, angustiada com isso, e os irmãos que ainda não a visitaram, se puderem fazer uma visita, né, ela vai ficar muito feliz. Amém? Pediu o pastor Paulo, esteja orando nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, né, dizendo ao nosso Deus que nós queremos a cada dia estar mais perto dEle, perto quero estar, junto aos seus pés, porque não há prazer melhor nem maior, nada que o mundo possa oferecer que se iguale, né, ao prazer de estar aos pés de Jesus. Vamos louvar, e logo após esse cântico, é o pastor hoje? O pastor estará com a palavra, amém, queridos? Vamos louvar em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco que eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
Cante para o Senhor, querido. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém, queridos. Irmãos, que o Senhor continue derramando sua graça, sua paz, sua misericórdia sobre nossas vidas. Amém? Que possamos, sempre louvar ao Senhor, independentemente das circunstâncias de nossas vidas. É assim que nós precisamos viver, louvando ao Senhor, porque o Senhor é a razão do nosso louvor. Nós louvamos pelo que Ele é, e não pelas circunstâncias de nossas vidas, mas porque Deus é Deus grande, poderoso, soberano, fiel, enfim, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Daniel, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Então vamos lá. Tem aqui? Então vamos fazer leitura alternada. Para seu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. 2 irmãos? Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, ou príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Até aí, que o Senhor venha aplicar a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos para refletirmos acerca da fidelidade total, ou fidelidade completa. A história de Daniel, né, sempre muito inspiradora, seu caráter, sua posição em Cristo, seu comportamento, ou seja, toda a vida de Daniel é muito inspiradora e vai continuar sendo em todo o tempo, né, para todas as gerações, nos ensinando muito. A história, os irmãos conhecem, quem não conhecia, ficou conhecendo com a leitura. Daniel se destacou muito no reino de Dario, e ele era um dos 3 presidentes que foram constituídos pelo rei. E forma o texto que o rei pretendia colocar ele sobre todos, porque ele havia se distinguido, ele havia se destacado no seu trabalho, na sua função, e o rei estava apreciando muito o seu trabalho, o seu comportamento. E como não poderia ser diferente, como acontece em todos os tempos, isso despertou inveja dos outros, principalmente porque se tratava de um estrangeiro crescendo no seu país, ganhando a confiança do seu rei, se tornando, né, importante, se destacando numa terra estranha, né? Isso é sempre motivo de inveja, sempre motivo de perseguição.
Isso é, vou dizer, normal, mas naturalmente acontece, sempre acontece esse tipo de coisa. E aqueles homens movidos pela inveja começaram a tramar para derrubar Daniel. Eles queriam derrubá-lo, queriam destruí-lo. Queriam, na verdade, destruir toda a confiança que o rei depositava em Daniel. E aí começaram a procurar algo na sua vida, no seu caráter, no seu comportamento, que pudesse ser usado contra ele, para fazer com que o rei, então, perdesse toda aquela confiança, toda aquela admiração que tinha por Daniel. E o texto nos informa, no verso 4, não puderam achar culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Irmãos, isto é maravilhoso, isso é inspirador para nós, é algo que nos exorta. Vasculharam a vida de Daniel, vigiaram Daniel, procuraram, pesquisaram a vida de Daniel. E diz o texto que eles não acharam nenhum erro em Daniel. Nenhum motivo de culpa, nadinha que eles pudessem usar contra ele. Nada que eles pudessem levantar contra ele, para que o rei perdesse a confiança que depositava em Daniel. Irmão, nós podemos já tirar lições para as nossas vidas. Também, irmãos, nós, nesse tempo, somos, de alguma maneira, vigiados pelo mundo. O mundo está sempre de olho na igreja. Muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós não nos apercebemos disso. Mas o mundo nos vigia. Uma coisa que disse aqui outro dia, repito. As pessoas do mundo, elas não são crentes, mas elas sabem exatamente como é ser crente. Elas sabem exatamente como o crente tem que ser, como o crente tem que viver. Elas só não praticam, mas sabem. E às vezes melhor do que nós. E eles ficam nos vigiando. Principalmente nesses últimos tempos, quando a igreja enfrenta os escândalos, de vez em quando estoura um escândalo na mídia. Isso acontece também em toda a igreja, ainda que não tenha uma proporção muito grande, mas tem repercussão na comunidade. Então, irmãos, o mundo fica de olho em nós, fica nos vigiando, como faziam aqueles em relação a Daniel, procurando alguma falha. E sabe por que eles fazem isso, irmãos? Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Eles fazem isso para que eles se sintam de alguma maneira confortados, para que de alguma maneira eles se sintam acalentados em seus erros, como se estivesse tentando se justificar, dizendo: olha, eu tenho os meus erros, eu tenho os meus pecados, mas eu descobri que os da igreja também têm os seus erros, tem vários erros na igreja. Então eles estão buscando, estão à procura de erros na nossa vida para justificarem a si mesmos.
para colocarem isso como uma justificativa. Olha, é por isso que eu não sou um crente, é por isso que eu não me converto, é por isso que eu não vou para a igreja. Mas a grande verdade é essa: o mundo, as pessoas lá fora, elas estão sempre buscando alguma falha em nós. Alguma falha, primeiramente, em relação ao reino de Deus, em relação à nossa vida espiritual. Eles vivem a caça disso, vivem a busca disso, para desacreditar a vida cristã, para desacreditar a igreja, e de alguma maneira diminuir a sua vergonha. De alguma maneira diminuir a sua vergonha. Porque quando a igreja, ela não vive a santidade proposta e exigida pelo Senhor, isso diminui a vergonha dos incrédulos. Porque eles acabam percebendo e acabam utilizando como desculpa para os seus erros. E percebendo que não são só eles os errados. Não são só eles os que vivem no pecado. Então, como já disse, acaba trazendo um certo alento para eles. Por isso eles querem tanto descobrir as falhas nossas. Por isso eles querem tanto condenar a igreja, porque condenando a igreja, eles acabam se auto-justificando. Acabam encontrando no erro nosso uma desculpa para o seu pecado e para continuar pecando, para não mudar de vida, para não mudarem de comportamento. Esse é o intuito dos incrédulos. E aí, irmão, nós vamos aprender que o reino de Deus, muito mais do que o reino de Dario, o reino de Deus, ele pede, ele exige, ele requer pessoas que sejam fiéis a qualquer preço. O reino de Deus requer pessoas que sejam fiéis. Da mesma maneira como Daniel foi achado fiel, foi esse o testemunho dado a seu respeito, foi essa conclusão que chegaram: não adianta procurarmos falha nesse homem, que nós não vamos encontrar, estamos perdendo nosso tempo. Nós temos que tentar de outra maneira. Mas não adianta procurar falha na vida dele, porque esse é um homem fiel. Que exemplo para nós. Que inspiração para nós. Ano passado, em uma das nossas reuniões de pastores, tem coisas, né, que a gente não deveria esquecer nada do que houve, né? Mas infelizmente, né, não é bem assim, mas tem algumas coisas que ficam bem gravadas. Né, mano? A Luciana gravou da pulguinha no escuro, né? Do pastor Davi. Mas o pastor Euclides, ministrando em uma das nossas reuniões de pastores, e ministrava num outro capítulo, uma outra situação da vida de Daniel, e ele mencionou o seguinte, que muitos hoje utilizam Daniel como uma justificativa para um líder religioso ser um político, pleitear um cargo político e chegar a ocupar, né, ser eleito para um cargo político. Ora, se Daniel, né, tinha um cargo político, por que hoje não se pode ter? E aí o pastor Euclides disse, e concordei com ele, e guardei no meu coração isso, o seguinte, que pode sim, não tem problema, desde que tenhamos hoje homens como Daniel. Não tem nenhum problema. O problema é encontrar um homem como Daniel. É disso que nós precisamos. Não encontraram falha alguma porque ele era fiel, era um sujeito correto, direito, de moral elevada,
que não negociava com o mal, nem com o pecado, que agia corretamente, que honrava o seu rei, que cumpria bem a sua função no reino, não conseguiram encontrar nada para que pudesse utilizar contra ele, nenhuma falha. Nem na sua administração, nem na sua vida pessoal, no seu caráter. O texto vai dizer que eles disseram: olha, não vamos por aqui, porque nós não vamos achar nada, porque esse sujeito é fiel. Irmãos, como o reino de Deus precisa de homens e de mulheres assim. De homens e mulheres que, quando vierem procurar erro na nossa vida para se justificarem ou para denegrir a imagem da igreja, eles vão dizer: não, esse homem é fiel, essa mulher é fiel, esse pastor é fiel, esse diácono é fiel, esse líder, ele é fiel. Como seria bom que todos nós pudéssemos ser achados assim, pudéssemos ser encontrados assim, quando olharem para a nossa vida, quando buscarem falhas na nossa vida. Meus irmãos, os fiéis são a grandeza e a honra do reino de Deus. Mas aqueles que vacilam, aqueles que não cuidam bem da sua vida, aqueles que não pautam a sua vida segundo a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra do Senhor e segundo os preceitos éticos e morais da nossa sociedade, esses são uma vergonha para o reino. Daniel poderia ter sido uma grande vergonha para os judeus, de ser devolvido, de ser mandado embora por alguma falha na sua vida. Então, aqueles que são fiéis, aqueles que andam corretamente, aqueles que andam em integridade, em verdade, esses são uma honra para o reino de Deus. E como ministramos domingo, não é isso garantia de vida boa, de tranquilidade, de ausência de perseguição, de sofrimento, não. Mas é uma honra para o reino de Deus. E é o que nós devemos buscar. Nós existimos para a glória de Deus. A nossa vida, ela tem por propósito principal glorificar a Deus. E não ser isenta, ser livre de dores e sofrimentos. Porque é isso que nós temos na palavra do Senhor. O próprio Jesus Cristo disse, Paulo disse, melhor dizendo, escrevendo a Timóteo: Timóteo, aquele que quiser viver piamente em Cristo, padecerá perseguição. Olha o que Timóteo, olha o que Paulo disse. Ele não disse assim: não, aquele que não cuidar da sua vida, aquele que não andar direito, aquele que não for bom crente, vai sofrer perseguição. Pelo contrário, ele disse: aquele que viver piamente, aquele que viver corretamente, aquele que for fiel, cumpridor da palavra, esse vai sofrer perseguição. Então, na verdade, a perseguição, ela não é contrária à fidelidade. Às vezes ela anda bem juntinha. Às vezes ela é consequência da fidelidade, da consagração, da dedicação ao Senhor. Até porque o diabo, ele não se satisfaz com aquele que anda assim. Então ele dá sempre um jeito de levantar algo contra essa vida, porque incomoda-o. Ele se sente incomodado. Então, irmãos, repito, os fiéis são a grandeza e a honra do reino, mas aqueles que vacilam, aqueles que vivem de qualquer maneira, são uma vergonha para o reino de Deus. E tem muita gente envergonhando o reino de Deus.
Tem muita gente que precisa aprender a ser tão fiel, ou pelo menos ter um pouquinho da fidelidade de Daniel. Talvez isso já ajudaria bastante. Se não tão fiel, pelo menos um pouco da fidelidade dele. Já ajudaria bastante, já diminuiria bastante a vergonha do reino de Deus. A vida de Daniel, ela foi vigiada, ela foi vasculhada, mas eles não encontraram nada para utilizar contra ele. Nada. Irmãos, a vida do cristão não pode ter rastros, porque se tiver, alguém vai encontrar. A vida do cristão precisa ser como quando caminhamos na areia da praia bem molhadinha, que não deixa rastro. Se tiver rastro, um dia alguém vai encontrar e vai usar isso contra você e contra o próprio reino de Deus. Vai envergonhar a sua vida. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Daniel não deixou rastro. Se tivesse deixado, seus perseguidores teriam encontrado. Eles teriam descoberto. E a sua vida estava arruinada. Qualquer passo em falso, qualquer deslizezinho, eles teriam descoberto. Então tomemos cuidado, irmãos. Tomemos muito cuidado. Onde quer que você anda, o que você faz, com quem você anda, tome cuidado para não deixar rastro. Precisamos ser fiéis no emprego. Se você é um empregado, seja fiel, porque se você pisar na bola, se você não andar direito, um dia alguém pode usar isso contra você. Alguém pode levar o seu erro ao seu patrão, ao seu gerente. Isso vir a arruinar a sua carreira. Então não deixe rastro, para que ninguém venha te pegar, para que ninguém venha te derrubar. No seu negócio, não deixe rastro, ande direito. Faça tudo direito, não tente burlar a lei. Não negocie com aquilo que é errado, não entre em falcatrua. Porque um dia isso pode vir à tona e ser usado contra você. E ainda que não venha, mas o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. E é quem na verdade nos julga, ainda que o mundo não venha descobrir os nossos erros. Mas nossa preocupação maior deve ser com o Senhor, que tudo vê, que tudo sabe. Então tenhamos muito cuidado, você, em todas as nossas relações, a relação de emprego, seja fiel no seu trabalho, seja fiel para com o seu patrão, cumpra bem as suas tarefas, as suas obrigações. Se você é negociante, cumpra bem suas obrigações. Tome cuidado com o seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, no seu relacionamento com os colegas de trabalho. É preciso ter sempre muito cuidado, irmãos. Daniel não foi derrubado porque ele era cuidadoso com a sua vida, porque ele não tinha deslizes. Vivendo uma terra estranha, mas fiel a Deus, conforme vamos passar a ver a seguir, e fiel ao seu rei, cumpridor dos seus deveres. Homem de moral ilibada, de vida correta. E eu disse, irmãos, que pretendia falar de fidelidade total. Então essa é uma parte da fidelidade de Daniel. Quando destacamos seu comportamento ético, moral, social, cumprimento dos seus deveres,
cumprimento das funções recebidas do rei, mas vai além disso. Daniel também tinha uma fidelidade espiritual extraordinária. Quando perceberam que nenhum erro, nenhuma culpa encontrariam em Daniel para acusá-lo diante do rei, eles disseram assim, verso 5: nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, a única esperança que nós temos agora é utilizar a sua própria fidelidade contra ele. A sua fidelidade a Deus, o seu apego ao seu Deus, a sua piedade. A única chance que nós temos agora é de utilizar isso contra ele. Porque eles sabiam que, além de fiel, em todos os demais sentidos já destacados, eles sabiam que Daniel também seria fiel ao seu Deus. Eles o conheciam muito bem. E aí, então, arquitetaram aquele plano. E conseguiram induzir o rei a fazer aquele decreto de que em 30 dias ninguém podia fazer nenhum tipo de oração, nenhum outro Deus, não podia pedir nada a ninguém a não ser ao rei. E o rei caiu na armadilha. Foi tomado pelo orgulho, pela vaidade, e não pensou muito bem, não pensou em Daniel, não pensou nas consequências, e achou que aquilo seria muito bom para ele, e assinou o decreto. Ninguém pode, a partir de hoje, durante 30 dias, fazer oração a nenhum Deus. Não pode pedir nada a ninguém. Daniel vai para casa e faz o quê? Abre as janelas e faz as suas orações normalmente. A janela que dava para Jerusalém. Fidelidade espiritual, fidelidade a Deus. Agora chegou a hora em que ele entendeu que importava mais ser fiel a Deus que ao seu rei. Agora ele é colocado, né, numa decisão difícil. Ou continua sendo fiel a Deus, ou abandona a fidelidade a Deus e se torne fiel, ou continue sendo fiel ao seu rei. E Daniel preferiu obedecer a Deus que ao rei. Amém, irmãos? E ainda que a palavra do Senhor nos ensine a obediência às autoridades, ela nos ensina isso a todo tipo de autoridade. Autoridade da família, autoridade paterna, né? A autoridade na igreja, Paulo vai ensinar isso também. E as autoridades constituídas. Ainda que a Bíblia nos ensine isso de modo muito claro, que temos que ser submisso e obediente às autoridades, mas ela vai nos ensinar que quando estivermos entre a fidelidade a Deus e a obediência a um homem, por mais elevada que seja a sua posição em relação a nós, deve prevalecer a fidelidade a Deus. Esse princípio está lá em Atos capítulo 5, verso 29. O Renatinho vai colocar ali. Atos capítulo 5, o versículo de número 29.
a prisão dos apóstolos. Eles foram presos. E aí depois lá no verso 27 vai dizer: trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não mandamos vocês ficarem calados, não proibimos vocês de falarem aqui desse homem. Proibiram. Mas para nós é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E nós estamos fazendo isso em obediência a Deus. Então, irmãos, a nossa obediência às autoridades, ela vai até o ponto que não se torne desobediência para com Deus. Se for assim, nós estaremos envergonhando o reino, envergonhando o nosso rei, que é maior, que está acima de todos. Por isso Daniel, ainda que amasse e respeitasse tanto Dario, seu rei, ele não poderia obedecê-lo. Ainda que sérias consequências pudessem advir de sua atitude, de seu comportamento, de sua desobediência ao homem, mas ele queria obedecer a Deus. Ele não podia parar de servir, deixar de buscar ao seu Deus verdadeiro e se curvar diante de um homem. Ele não podia fazer isso. Irmãos, nós não podemos também negociar com a nossa fé para nos darmos bem, para escaparmos de situações difíceis. Quantas pessoas fazem isso? Negociam a sua fé, renunciam à sua fé, negam a sua fé, para escaparem de situações difíceis, escaparem de consequências de uma atitude, de uma fé firme, de uma fé inabalável, indestrutível. Daniel nos ensina isso. Independente da consequência, nós precisamos manter a nossa fidelidade. Precisamos manter a nossa fidelidade. Ele poderia se sair muito bem com o rei, poderia receber a promoção que o rei já pretendia lhe dar, porque os outros descobriram isso, que o rei pretendia colocá-lo como segundo homem, como chefe de todos. Mas ele abre mão de tudo isso, porque chegou a hora que a sua fé foi colocada em xeque. Chegou a hora que a sua fé foi confrontada. Chegou a hora dele escolher quem era o seu verdadeiro rei, quem era o seu verdadeiro Senhor. E o resto da história os irmãos conhecem. Consequência disso é que ele foi jogado numa fornalha de fogo, mas Deus foi fiel também para com ele. E ainda que não fosse, como disseram os seus amigos, ainda que ele não nos livre, mas saiba tu, ó rei, que nós não vamos te servir, nós não vamos te adorar. Deus pode nos livrar, Deus pode nos socorrer, mas ainda que ele não venha fazer isso, nós somos sujeitos à vontade dele. Mas aprove a Deus livrá-los. Deus poderia não ter feito, mas foi da vontade do Senhor. Foi plano do Senhor. Deus precisava deles ainda ali, mas poderia não ter livrado. E mesmo assim, Deus teria continuado fiel, porque a fidelidade de Deus, segundo a Bíblia, jamais
acaba. Né? Deus é fiel sempre, mesmo quando Ele não age conforme esperamos, conforme desejamos, conforme planejamos, mas Ele continua fiel. Deus nunca vai deixar de ser fiel, porque seria negar a Ele mesmo, seria negar o seu próprio caráter, seria negar o seu atributo da fidelidade. Mas a prova é Ele ser fiel livrando Daniel e seus amigos da fornalha. Mas Ele poderia ter sido fiel também não livrando. Portanto, irmãos, ficam aqui essas lições de uma fidelidade total. Um homem que teve uma vida moral elevada, teve um comportamento ético elevado, correto, um homem que não tinha falhas no seu caráter, e um homem disposto a ser fiel a Deus a qualquer preço. A qualquer preço. Por muito menos, muitos hoje têm negado a sua fé. Por testes, ou através de testes bem menores, muitos têm negado a sua fé. Eu não consegui, né? O diabo me enganou. Tem sempre o bode expiatório, né? E os crentes, às vezes, em vez de assumirem a sua responsabilidade, jogam tudo para cima do diabo. Né? É a síndrome de Eva. Ninguém assume nada. Não, a culpa não foi minha, não foi eu que fraquejei, não foi eu que faltei com a fé, não foi eu que vacilei, não, foi o diabo é sujo, o diabo é o enganador. Por muito pouco, muitos têm negociado com a sua fé, muitos têm abdicado de uma vida moral elevada, de um comportamento elevado. A igreja do Senhor, irmãos, precisa de pessoas que honrem o reino de Deus. Que o Senhor esteja aplicando sua palavra no nosso coração, que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós e nos ajudando a sermos pelo menos um pouquinho imitadores desse homem, desse jovem. Possamos aprender com ele e colocar em prática o que nós aprendemos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos cantar um cântico para encerrarmos? Tem sugestão, irmã? Não. Vamos cantar, tem um cântico do meu tempo e do tempo da irmã Neuza, né, Donato, Teresa, que diz que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Quem não sabe, quiser aprender, está na hora. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. A beleza de Cristo que veio tempos depois de Daniel foi vista nele, e que seja também vista em nós. Vamos cantar mais uma vez para aprender mesmo? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo
meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Fiquem de pé e vamos orar. Fazer mais uma oração, né? Porque esse cântico é uma oração. Pedir ao Senhor que desenvolva em nós o caráter de Daniel, a fé de Daniel, que nos ajude a viver em fidelidade, como Daniel viveu. Senhor amado, Deus querido, Deus bendito, como seu reino precisa hoje de homens com caráter, com a envergadura de Daniel. Ó Deus amado, como homens assim seriam hoje produtivos para o seu reino, como homens assim contribuiriam hoje para a grandeza e para a honra do seu reino. Ó Deus amado, quantas pessoas que precisariam estar imitando Daniel, quantas pessoas que precisariam viver como Daniel, mas quando olham para suas vidas, encontram brechas, encontram falhas, e isso, ó Deus, tem denegrido a imagem da igreja, isso tem desonrado o reino e o rei, nosso rei Jesus, e tem feito, ó Deus, também com que aqueles que são do mundo acabam se consolando, acabam, ó Deus, ficando de alguma maneira acomodados em seus erros, porque vem na igreja erros semelhantes aos seus, vem na igreja pessoas fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Pai, tem misericórdia de nós, ensina-nos, Senhor, com o exemplo de Daniel, cuja vida era correta, um homem de uma moral elevada, um homem cuja vida foi investigada, foi, ó Deus, toda revirada, vamos assim dizer, mas nada encontraram contra ele. Glória ao Senhor pela vida do teu servo do passado. Ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a ter uma vida assim, uma vida exemplar, uma vida sem falhas, sem brechas. Ajude-nos a ter a fé de Daniel, que não negociemos com a nossa fé, que não queiramos, ó Deus, evitar as consequências e assim então abandonemos a fidelidade, para não fugir de situações difíceis, venhamos a negociar com a nossa fé. Não permita, Senhor, ainda que seja para sofrimento nosso, ainda que seja, meu Deus, para aflição, para perseguição, mas que possamos, acima de tudo e de todos, manter a nossa fidelidade ao Senhor, que não venhamos a negociar com a nossa fidelidade. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis nos nossos relacionamentos, no trabalho, nos negócios, no namoro, na vida conjugal, no trato com as pessoas, no lidar com toda a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos corretos, porque isso honra ao Senhor, e isso dá testemunho do Senhor para a sociedade. Isso envergonha aqueles que estão no pecado. Isso incomoda aqueles que vivem de modo diferente. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como Daniel, a ser como Daniel, Senhor amado. E quando não somos assim, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, não nos deixe envergonhar o seu reino, porque a sua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Eles procuram os fiéis. O Senhor espera encontrar em cada um de nós um homem, uma mulher fiel, um crente fiel. Ajuda-nos, ó Deus, a corresponder à expectativa que tens a nosso respeito. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Irmãos, amanhã culto lá no Parque Santuário, na congregação. Sexta-feira, culto de oração aqui no templo. Acho que não foi escalado o dirigente, irmã Neuza. Pode ser, irmã? Pode não? Irmão Carlos José. Sexta-feira? De repente chega tarde, né?
Então vamos botar um menino, Igor. Sexta-feira, dirige o culto de oração. É isso. Ficou assustado assim, achou que era coisa mais difícil. Irmãos, vamos todos na graça da paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Ah, é porque eu não anunciei. Então, irmã Tereza, desculpa então. Aí irmão Igor fica, viu, irmã Yara? Fica encomendado, irmão Igor, para a próxima semana. Tá? E Deus nos abençoe, irmãos. Vamos todos na paz do Senhor.